Então você está à procura da felicidade e provavelmente já tenha percebido que ela te escapa por entre as suas mãos, como se estivesse tentando agarrar o vento. E isso é muito triste. Trabalhamos tanto tentando pegar o vento e o que é que ganhamos com isso? O que ganhamos é passar a vida na escuridão e na tristeza, preocupados, doentes e amargurados. Calma, o objetivo deste vídeo não é te causar desesperança, mas pelo contrário, eu vou te mostrar uma fórmula para a felicidade e juntos desvendaremos este enigma. Olá, meu nome é Jonathan Ribeiro e foram nos momentos de mais tristeza que eu, por algum motivo, ajustei o meu GPS interno, minha rota em direção à felicidade. Foram nesses momentos que eu aprendi coisas importantíssimas. Eu já busquei a felicidade em livros, relacionamentos, alguns vícios, comidas, práticas e até já fiquei 10 dias sem falar uma única palavra, acordando às 4 horas da madrugada e praticando uma determinada técnica durante 10 horas por dia. Tudo isso foi buscando a tão desejada felicidade. Mas afinal, o que é a felicidade? Não é alegria. Essa é a definição que encontramos por aí. Alegria é um sentimento momentâneo de contentamento. Já a felicidade é um estado de espírito constante construído por atitudes. E isso é o que eles dizem. Felicidade, para mim, é uma vibração intensa da vida que, em determinado momento, faz com que eu sinta que vale ter vivido e estar vivo. Vamos começar pensando. Eu não posso confundir felicidade com alegria e tristeza. Eu sou feliz, mas é óbvio, tenho momentos tristes. Alegria e tristeza dependem de coisas passageiras. Felicidade é algo maior e estrutural. Aí você vai falar, mas Bia, o que é felicidade? É claro que é bem complexo, mas vamos supor assim, o que é felicidade pro Sol, se você tivesse que chutar? Pro? Sol, astro-rei. Putz, não faço ideia. Pra que o Sol existe? Pra iluminar, pra aquecer. Pra iluminar, pra aquecer, pra gerar vida. É. O que é felicidade pra uma macieira? Dar fruto. É o Dar propósito, frutos. então? Claro. Qual é Então, o propósito? quando você atinge o seu propósito, essa é a felicidade plena. Claro. Agora, qual o propósito do ser humano? Que assim, nascemos todos humanos. Agora, virar ser humano é um processo de construção. Tanto que eu digo no livro que felicidade é verbo, porque você tem que praticar. E para te provar que felicidade não é alegria, eu vou te apresentar 2 homens. O primeiro é o Ed, um homem que viveu até os seus 101 anos, sobrevivente do Holocausto, em vários campos de concentração. Ele chegou a pesar apenas 28 quilos. Sobreviveu também à famosa Marcha da Morte e também à Noite dos Cristais, 2 eventos muito conhecidos que foram basicamente uma aniquilação em massa dos judeus. At 5 a.m. on the 10th of November 1938, 10 Nazis broke down the door of our house. And what they did to me, I am ashamed to tell you. It was so bad that I believed, Eddie, you're going to die today. After they made me witness the demolishing of our 200-year-old house and murdering my beloved dog Lulu, who had tried to protect me. In front of my eyes, I lost my dignity, my freedom, and my faith in humanity. I lost everything I lived for. I was reduced from a man to being nothing. Se você não conhece, a Noite dos Cristais, conhecida também como Kristallnacht, foi um violento ataque antissemita que ocorreu na Alemanha nazista, incluindo a Áustria e a região dos Sudetos, na noite de 9 para 10 de novembro de 1938. Este evento recebeu esse nome devido à grande quantidade de vidros quebrados de janelas de estabelecimentos, casas e sinagogas pertencentes aos judeus, que ficaram espalhados pelas ruas após os ataques. Durante essa noite e os dias seguintes, sinagogas foram incendiadas, lojas judaicas saqueadas e destruídas, e muitos judeus foram agredidos, presos e até mortos. A Noite dos Cristais é considerada um ponto de virada na perseguição a judeus, marcando o início de uma fase mais violenta e sistemática de opressão, que eventualmente levou ao Holocausto. A Marcha da Morte foi um outro acontecimento histórico que ocorreu na Alemanha no final
final da Segunda Guerra Mundial. Foi o deslocamento forçado de milhões de judeus entre vários campos de concentração. As marchas da morte foi um termo provavelmente criado pelos próprios prisioneiros, referindo-se às longas caminhadas forçadas que saíam dos campos de concentração sob uma guarda tirânica e condições absolutamente degradantes. Durante as marchas da morte, os guardas torturavam brutalmente os prisioneiros e assassinavam muitos deles. A maioria das marchas da morte saíam de Auschwitz e Stutthof. Bom, e o que é o Holocausto, eu nem preciso dizer. Resumindo, Ed sobreviveu, mas não apenas isso. Ele conta que depois de sair desses campos e voltar à vida normal, muitas pessoas sofriam muito com pensamentos do que haviam passado ali. Não tinham com quem dividir mais a vida, porque a maioria dessas pessoas perderam todos os seus entes queridos, perderam todos os seus parentes ali naquele próprio evento. Ed não só sobreviveu após viver tamanhas atrocidades, mas até se intitulou como o homem mais feliz do mundo. O título do seu livro capta a essência dessa escolha. Mesmo diante de adversidades inimagináveis, Ed manteve uma atitude positiva e um amor pela vida. Ele se auto-intitulou o homem mais feliz do mundo, refletindo sua filosofia de vida e a decisão de encontrar felicidade e significado mesmo após ter enfrentado o pior da humanidade. Essas são algumas frases de Ed que expressam o que ele vivenciou e aprendeu. Preste muito atenção nelas, porque elas se conectarão com a fórmula da felicidade apresentada mais adiante neste vídeo. As pessoas que não conseguiam bloquear tudo, exceto a vontade de viver, que não eram capazes de fazer o que fosse necessário para viver mais um dia, não sairiam de lá. Aqueles que se preocupavam com o que haviam perdido, sua vida, seu dinheiro, sua família, não sairiam de lá. Em Auschwitz, não havia passado nem futuro, apenas a sobrevivência. Ou nos adaptávamos àquela estranha vida em inferno real, ou não sairíamos de lá. Eu sempre tinha duas escolhas: viver aquele sofrimento ou pegar esse limão e transformar em uma limonada. A vida pode ser bela se você a tornar bela. Cabe a você. Você tem que tentar ser feliz com o que você tem e não olhe para o outro lado da cerca. Você nunca será feliz se olhar para o vizinho. Bom, eu te falei que te apresentaria dois homens e o segundo é Mo Gaudat. Mo Gaudat foi um executivo muito bem sucedido. Começou a trabalhar cedo, alcançou muito sucesso, muita riqueza e reconhecimento, mas mesmo assim ele não se sentia feliz. Quanto mais sucesso ele tinha, menos feliz ele ficava. Ele não era capaz de encontrar nenhuma alegria na vida. E olha que ele podia comprar o que ele quisesse. Sempre tentava preencher um buraco da infelicidade com mais alguma compra. Sempre na busca de algo mais, ele passava muito pouco tempo com a sua família e a maior parte do tempo estava sempre agitado, nervoso, criticando tudo e sempre exigindo muito mais resultados e melhor desempenho não só dele, mas também dos seus filhos. Ele conta que uma certa vez comprou 2 Rolls-Royces pela internet, selecionou o modelo, escolheu 2 unidades e passou seu cartão de crédito. No entanto, quando os carros foram entregues, ele estava mais triste do que quando passou o cartão. Ele compreendeu que não alcançaria a felicidade enquanto se prendesse à ideia de que, assim que fizesse alguma coisa ou assim que conseguisse alguma coisa, alcançaria a tão sonhada felicidade. Um dia, ele começou então a mergulhar na leitura em busca de soluções para o seu problema. Ele passou mais de 10 anos da sua vida pesquisando sobre felicidade. Comprou todos os livros que encontrou sobre felicidade, foi a diversos eventos, palestras, assistiu vários materiais na internet e se deparou com religiões, práticas espirituais, filosofias, exercícios e uma infinidade de métodos supostamente eficazes para fazer as pessoas mais felizes. No entanto, nenhum desses métodos apresentava uma solução considerada convincente para ele, até que ele teve a ideia de colocar a felicidade em uma fórmula. E quando Gaudat achava que a sua vida estava melhorando e que ele estava ficando um pouco mais feliz, ele passou por uma grande prova na sua vida, talvez uma das mais cruéis que ele pudesse passar.
Ele perdeu seu filho devido a um erro médico. Seu filho, Ali, morreu em 2014 com 21 anos. Esse foi o seu maior teste para poder provar que as suas novas descobertas sobre a felicidade realmente funcionavam. Movido por uma frase do seu filho de que ele deveria fazer a diferença na vida das pessoas, 17 dias após o ocorrido, ele começou a escrever tudo o que havia aprendido a respeito da felicidade. Essa era a sua missão: comprovar sua teoria sobre a felicidade e fazer com que ela estivesse ao alcance de todos. É o pensamento e não o acontecimento em si que está deixando você infeliz. Se você permite que os acontecimentos permaneçam como são, mas muda a forma como você pensa a respeito destes acontecimentos, mudará completamente o modo como você se sente em relação a eles. E então é assim que nós podemos ficar mais felizes, simplesmente mudando nossos pensamentos. Para entender a fórmula da felicidade, você precisa primeiro entender a diferença entre dor e sofrimento. Por mais que nós detestemos a dor e o desconforto na vida, eles são muito úteis para o nosso crescimento. Sentir dor, na verdade, é importante e às vezes não é opcional. Você sente dor, por exemplo, quando algo acontece no seu interior também. Agora, o sofrimento é opcional. O sofrimento é uma criação mental. A dor é algo natural, algo que o próprio corpo e organismo reagem. Agora, o sofrimento é algo que você cria e nós deixamos o nosso sofrimento se arrastar como uma forma de dor autoimposta. Ou seja, quando você sente dor, você pode simplesmente sentir dor em algum determinado momento e parar de sofrer sobre aquela dor. Ou você pode ficar sofrendo mentalmente sobre aquela dor que você teve. O interessante é que o sofrimento não vai fazer com que algo fora de você mude. Mo Gaudat poderia ficar sofrendo pelo resto da vida pela morte do seu filho, mas isso não traria seu filho de volta. Então, ele optou por parar de sofrer. Segundo Gaudat, a felicidade é a ausência de tristeza, e para chegar a essa conclusão, ele foi pesquisar os bebês que já nascem felizes. O estado de felicidade das crianças é, na verdade, a configuração padrão dos seres humanos. Já nascemos felizes. É como se você comprasse um smartphone novinho só com os aplicativos que vêm de fábrica. O smartphone funciona perfeitamente e a bateria dura por um longo tempo. Então, um belo dia, você resolve instalar diversos aplicativos que começam a causar problemas e reduzir a vida da bateria. E qual é a solução nesses casos? A solução é retornar ao estado de fábrica, desinstalar todos os aplicativos que estão dando problemas. E isso também pode ser feito na sua vida para aumentar a sua felicidade. Foi observando os bebês que o autor chegou à conclusão de que eles estavam sempre felizes quando o mundo ao seu redor estava de acordo com as suas expectativas. Quando estavam com um brinquedo que desejavam, estavam felizes. E se alguém tirava deles o brinquedo, imediatamente os bebês ficavam tristes, mas a volta ao estado feliz se dava com a mesma facilidade que eles ficavam tristes. O problema é que quando crescemos, adquirimos o hábito de ficar tristes por causa de acontecimentos passados, mesmo sabendo que a nossa tristeza não irá mudar nada do que aconteceu. E se o evento passado nunca pode ser modificado, a tristeza é decorrente daquilo que pensamos ou sentimos em relação a esse evento. Chegamos finalmente, então, à fórmula da felicidade. Sugestão: tire print da próxima tela. A felicidade é maior ou igual à sua percepção dos acontecimentos da sua vida, menos as suas expectativas de como a vida deveria ser. Vou repetir. A felicidade é maior ou igual à percepção dos acontecimentos da sua vida, menos as suas expectativas de como a vida deveria ser. Essas duas variáveis estão sob sua influência e se você conseguir influenciá-las, você será mais feliz. Agora, você se lembra do que eu falei sobre Ed? Vamos rever apenas umas poucas frases dele. As pessoas que não conseguiam bloquear tudo, exceto a vontade de viver, que não eram capazes de fazer o que fosse necessário para viver mais um dia, não sairiam dali. Aqueles que se preocupavam com o que haviam perdido, sua vida, seu dinheiro, sua família, não sairiam dali. Em Auschwitz,
Não havia passado nem futuro, apenas a sobrevivência. Lembrou? Ed destacou que a capacidade de ficar no momento presente e não alimentar preocupações sobre o futuro, mesmo em situações completamente adversas, era essencial para a sobrevivência naquele lugar. Ed, de alguma forma, entendeu e aplicou a fórmula da felicidade, mas não apenas ele. Outras pessoas também apontaram nessa mesma direção. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Nossa geração foi treinada para ter sucesso e não para sermos felizes, e acabamos muitas vezes por não conseguir nenhum e nem outro. Somos netos e bisnetos de gerações que sofreram as consequências de guerras e tempos muito difíceis, tempos onde não ter sucesso significava a morte. Por isso, infelizmente, nós aprendemos a colocar na fórmula da felicidade alguns componentes que, na verdade, dificultam ainda mais a solução da equação. São componentes que têm como objetivo a busca pelo sucesso, mas não necessariamente a felicidade. E por isso, geralmente, esses componentes geram muitos medos, frustrações e preocupações. Agora, o seu trabalho é se aprofundar, se libertar desses componentes ruins e ir na direção da felicidade. Não deixe de ler a descrição do vídeo, pois pode ter algo muito importante para você lá. Meu nome é Jonathan Ribeiro e essa foi minha contribuição para você.